Era uma carta-feira comum quando, u caso cometi o maior erro financeiro da minha vida. Estava presta a investir 20 000 $ e uma oportunidade única que prometia retorno de 5% ao mês. Me coração acelerava. Minha mente criava justificativa e a clavos intérieur me diziave, e sua chance. Parecia perfeito de me para ser verdade. Era. No último minuto, algo me fez posar. Que descobri no meses seguinte, pesquisando profundamente sobre psicologia econômica e analisando minha própria decisão, me assombra até hoje. Nosso cérebro não foi programado para tomar boa decisão financeira. Na verdade, ele foi literalmente projetado para nos enganar quando o assunto é dinheiro. Hoje, depois de estudar padrão comportamental de mais de 2000 pessoas, vou te mostrar exatamente porque 87% das sua escola financeira intuitiva está te levando na direção errada, ou passo a passo para reprogramar sua mente para o sucesso financeiro. Nosso cérebro desenvolve-se durant milênios de escassez, onde sobreviver significava como hoje pensar a mana de poids. Essa programação ancestral é completamente disfuncional no mundo moderno das finanças. Quando você sente aquela urgência incontrolável de comprar algo na última chance ou a ansiedade de vender sua ação numa queda do mercado, não é você sendo irracional. E ce cérebro de même das cavernas tentando te protéger de perigo que não existem mais. O medo da escassez, que gia no salvo da fome, agora no condena a dívida do cartão de crédito. A necessidade de pertencimento ao grupo, que garantia proteção contra predador, hoje nos empurra para comprar caro que não podemos pagar para impressionar pessoa que não gostamos. E o pior, quanto mais inteligente você é, mais criativação a desculpa que ce cérebro inventa para justificar essa decisão ruim. O mesmo, como formação e economia, que nessa armadilha repetidamente. Me cui alto apena me dava me ferramenta para racionalizar escola emocionée. Depois de analisar milhares de casos, identifiquei très padrão que respondem por 87% dos nosso erro financeiro. Au primeiro e o viedo presente. Nossa tendência incontrolável de supervalorizar recompensa imediata e em detrimento de ganho futuro. E por isso que é tão fácil gastar 200 $ num jantar hoje tão difícil poupar esse mesmo 200 $ para a aposentadoria. Ce cérebro literalmente não consegue ver o você do futuro como sendo realme você. O segundo e o vie da confirmação. Buscamos avidamente informação que confirmem nossa crença pré-existante e ignoramos evidência contrária. Se você acredita que uma ação vai subir, ce cérebro vai destacar toda a notícia positiva e minimizar os alerta de risco. O terceiro e o efeito manada. Tomamos decisão baseado no que outro está fazendo, não na análise racional. Foi isso que causou toda a bola financeira da história, da tulipa na Hollandia ao Bitcoin moderno. A solução não é tentar pensar melhor. Isso é como tentar correr mais rápido que o leão. A estratégia vencedora é criar sistema que neutralize mes vies. Desenvolvi método de très camada que qualquer pessoa pode implementar. A primeira é a automação radical. Configurar transferência automática para investimento no dia do pagamento, antes mesmo que você veja o dinheiro na conta. Assim, você engana o viedo presente. A segunda é o conselheiro do diabo. Sempre que for tomar uma decisão financeira importante, você deve obrigatoriamente listar très raso pela que essa decisão pode dar errado. Isso combate o vie da confirmação. A terceira é a regrado 24 juillet. Nenhuma decisão financeira acima de 1% da sua renda mensal pode ser tomada e em menos de 24 horas ou antes de dormir 7 horas. Isso tira a emoção momentânea da equação. Lembre-me vividamente do dia que quase perdi 50 000 $ por confiar no meu instinto. Era 2019 uma startup revolucionária me fez uma oferta irrecusável. Todo meu amigo estava me investindo. A projeção era maravilhosa e minha intuição gritava que era o momento. Felizmente, o GIA havia desenvolvido meu sistema de proteção. Forcei-me a esperar 24 horas e contatei 3 especialistas independentes pedando especificamente que apontassem de feito. O que descobri me deixou enjoado. A empresa tinha uma dívida oculta que tornava o investimento extremamente arriscado. Ces meses de poids, ela fallu. Meu amigo perderá media 30 000 $ cada. O escape por ter seguido processo contra-intuitivo. Agora vem a parte me poderosa. Como recalibrar ce instinto financeiro? Criei exercício simple baseado na técnica de desensibilização sistemática usada por psicólogo. Durant 10 minutos por dia, você vai se expor deliberadamente a situação financeira que ativamos se viese. Como ver promoção relâmpago ou notícia alarmista sobre o mercado. Mas CMV de agir, vai apenas observar sua reação emocionée a notalas. Parece bobo, mas após 21 dias dessa prática,
Ce cerebro comme ça a dissociar au estimulo da reação automatica. Et como musculação para ce autocontrôle financiero. Implémenté ISO comme 47 voluntario apos 3 meses. 92% reportaram tomada de decisão significativamente melhor. Agora quero saber de você. Qual des vies me reçu comme sua experiencia? Já se pegu comprando algo por impulso se arpendando amargamente de poids? Ou talvez tena evitado investimento promissor por medo irracional? Compartil no comentário qual foi ce maior erro intuitivo financeiro. Sua historia pode ajudar outro a evitarem a mesma armadilha. Este conte do fez você questionar pelo meno uma decisão financeira que tomaria hoje. Antao na odex de curtir este vidéo, se inscrevez no canal e tocar no sinino. Na próxima semana, vous de talar cada des antidoto comme planila pratica e caso reais de pessoa que transformaram sua vida financeira ao dominarem es principio. Lembre-se, o primeiro passo para consertar problema e reconhecer que ele existe. Agora você sabe que ce instinto nao e ce aliado, et ce sabotador interno que precisa ser domado.